Olha só. Você já acordou no meio da madrugada e sentiu que algo estava completamente errado. Tipo aquela sensação no estômago que grita que a sua vida inteira está prestes a desmoronar? Pois é. Tem um garoto de 14 anos que viveu exatamente isso. E o que ele fez? Postou um print de GPS que destruiu completamente a imagem do pai dele. Mas calma, porque essa história vai muito além de uma simples traição. Isso aqui é sobre o momento em que a verdade explode na cara de todo mundo. E você vai querer ouvir cada segundo disso. Então fica comigo até o final, porque o que aconteceu com essa família vai te deixar de queixo caído. Aperta o like agora e vamos nessa. Era umas 4:30 da manhã quando aquele Mercedes prateado entrou devagar na garagem. Sabe aquele tipo de movimento calculado? Tipo quando você sabe que tá fazendo algo errado mas tenta disfarçar? Então, o cara saiu do carro com aquele cheiro de perfume caro grudado na jaqueta. Perfume que definitivamente não era o dele. Mas ele nem se preocupou em limpar. Por quê? Porque ele tinha certeza absoluta que ninguém ia notar nada. Grande erro. Enquanto isso, lá dentro da casa, tem um moleque sentado sozinho na mesa da cozinha. O Jake. 14 anos. E ele tá ali, com o iPad da família iluminando metade do rosto dele, tremendo enquanto olha fixamente para um mapa no aplicativo. Um mapa de GPS sincronizado automaticamente com o iPhone do pai. E aquele pontinho azul? Ele passou horas e horas parado no mesmo lugar. Um hotel 5 estrelas perto do Central Park, em Manhattan. O Jake não estava conferindo para ter certeza de nada, entende? Lá no fundo, ele já sabia a verdade. Ele só precisava ver o pai entrando por aquela porta para confirmar o tipo de realidade que nenhuma criança deveria ter que encarar. E a mãe? A Laura estava acordada também. Deitada no escuro, ouvindo o barulho da porta da garagem fechando. Coração apertado. Respiração pesada. Ela vinha sentindo algo estranho há meses. O jeito dele olhar, as desculpas furadas, os atrasos constantes. Mas essa noite era diferente. Tinha uma pressão no peito dela avisando que o que quer que fosse atravessar aquela porta ia quebrar algo muito frágil na vida deles. Aí o Daniel entra. Todo preparado para soltar aquela desculpa manjada sobre manutenção de emergência no escritório. Só que quando ele vê o Jake ali, sentado, olhos vermelhos de chorar, iPad ainda aceso na mão, cara, o sorriso dele desapareceu na hora. As chaves escorregaram dos dedos e bateram no chão com um barulho seco. E aí, campeão? Ele sussurrou, tentando parecer normal. Você já tá acordado? O Jake nem respondeu. Ele só virou o iPad. A tela toda preenchida com aquele mapa. Cada parada. Cada minuto. Cada mentira circulada em vermelho. O rosto do Daniel perdeu toda a cor. Ele abriu a boca, talvez para negar, talvez para culpar alguém. Mas antes que qualquer palavra saísse, o Jake se levantou, passou direto por ele e foi pro quarto sem dizer absolutamente nada. A Laura apareceu no corredor bem a tempo de ver tudo. E o Daniel? Ele ainda nem tinha percebido que o Jake já tinha apertado o botão de postar. O mundo inteiro ia acordar em uma hora vendo aquilo. E tudo que Daniel achava que controlava estava prestes a desabar completamente. Agora, deixa eu te contar quem é a Laura. Ela sempre foi daquele tipo de pessoa que todo mundo confia de cara, sabe? A enfermeira da escola que anda com band-aid em todos os bolsos. A mãe que lembra de cada festa junina, de cada venda de bolo beneficente. A vizinha que aparece com sopa quando alguém fica doente. Com 38 anos, ela era gentil, mas cansada. Aquele tipo de cansaço silencioso que só vem depois de anos colocando todo mundo na frente dela mesma. O cabelo castanho dela quase sempre estava preso num coque meio solto. Não porque ela não ligava para a aparência, mas porque a vida raramente dava aquele luxo de desacelerar. Ela acreditava em rotina. Café às 6:30 da manhã, preparar o lanche do Jake às 6:45, checar os e-mails no notebook velho às 7. Ela acreditava em gentileza, em trabalho duro, em fazer o que era certo mesmo quando doía. Mas acima de tudo, ela acreditava na família dela. No Daniel, o homem com quem casou aos 24. No Jake, o garoto que ainda dava abraço nela toda manhã mesmo que depois fizesse cara feia. Só que nos meses que antecederam aquela madrugada, a Laura começou a sentir algo desmoronando. Algo sutil no começo, escondido nas rachaduras pequenas. O Daniel começou a trabalhar até tarde. Passou a proteger o celular feito um tesouro. Tomava banho no segundo que chegava em casa, como se tivesse que lavar partes do dia que ela não podia conhecer. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele sempre dava aquele mesmo sorriso frio e desdenhoso. É só estresse, Laura. Você se preocupa demais. Talvez ela se preocupasse mesmo. Talvez sempre tivesse se preocupado.
Mas ela se preocupava porque se importava. Porque tinha passado anos segurando aquela família enquanto Daniel perseguia promoções, horas extras e a versão de sucesso que ele achava que merecia. Ela tinha ficado do lado dele em mudanças de emprego, sustos financeiros e até no período em que ele quase perdeu o pai. Tinha sido leal, paciente, suave. Suave demais às vezes. Mas nada, absolutamente nada nos instintos dela, nenhum dos medos que ela carregava, preparou ela para a expressão no rosto do Jake quando ele desceu as escadas depois de postar aquele print do GPS. Os olhos dele estavam inchados de tanto chorar. As mãos tremiam enquanto ele pegava um copo d'água. 14 anos era novo demais para esse tipo de desilusão. 14 anos era para ser sobre dever de casa, primeiras paqueras, treino de beisebol. Não sobre descobrir que seu pai passou a noite no hotel de Manhattan com outra pessoa. Jake. Ela perguntou baixinho, se aproximando. Filho, o que aconteceu? Ele não respondeu. Só colocou o iPad no balcão e passou por ela com os ombros curvados como se carregasse um peso que não sabia como levantar. A Laura pegou o dispositivo. A imagem na tela acertou ela como um soco no peito. O endereço do hotel, a linha azul no mapa, o horário, tudo ali. A respiração dela travou. Por um momento, ela nem conseguiu piscar. Era como se o mundo tivesse inclinado de lado, engolindo todo o ar ao redor dela. Ela queria gritar. Queria desabar. Queria fingir que não era real. Mas tudo que conseguiu foi ficar ali, parada, congelada, com a verdade queimando nas mãos dela. O Daniel entrou na cozinha segundos depois, tentando fingir que nada tinha acontecido. Mas a Laura não olhou nos olhos dele. Não tinha força. Ela só encarou o iPad, a voz tremendo quando finalmente sussurrou. Há quanto tempo? O rosto do Daniel esvaziou. Ele gaguejou. Tentou girar uma mentira, depois outra, depois mais outra, cada uma menos convincente que a anterior. Mas a Laura já não estava mais ouvindo. O mundo dela tinha rachado, limpo e afiado, como vidro sob pressão. E ali parada naquela cozinha com o sol da manhã começando a entrar pela janela, ela percebeu algo aterrorizante. Isso era só o começo. Porque dentro de horas, o mundo inteiro ia ver o que o Jake tinha postado. E nada na vida suburbana pacata deles ia ser a mesma coisa nunca mais. Agora, vamos falar da casa deles. Sempre foi um lugar comum, confortável. 2 andares, revestimento cor creme, uma varandinha na frente com uma cadeira de balanço que a Laura comprou num brechó anos atrás. Ficava numa ruazinha tranquila de Nova Jersey, sombreada por árvores, aquele tipo de bairro onde os vizinhos acenam quando vão jogar o lixo fora e as crianças andam de bicicleta em círculos até escurecer. Para quem olhava de fora, os Miller pareciam a definição de estabilidade. Um pai trabalhador, uma mãe dedicada, um filho adolescente educado. Uma família que se encaixava na vida suburbana tão perfeitamente que ninguém nunca olhou de perto o suficiente para ver o que estava quebrando por baixo da superfície. Mas naquela manhã, depois da noite secreta do Daniel em Manhattan, aquela casinha calma parecia uma panela de pressão. Cada parede parecia estar segurando a respiração. Cada corredor ecoava com tensão não dita. A luz do sol vazava pelas persianas da sala, caindo nas fotos de família emolduradas que de repente pareciam mentiras. O Daniel segurando o Jake bebê no hospital. Os 3 sorrindo numa praia em Delaware. A Laura rindo enquanto o Daniel a abraçava por trás. Ela costumava acreditar que essas memórias eram a fundação da vida deles juntos. Agora pareciam adereços. Decorações de uma história que parou de ser verdade há muito tempo. A cozinha deles, o coração da casa, carregava a mudança mais forte. Sempre foi quente e bagunçada. Canecas descombinadas, cheiro de café, papéis da escola pregados na geladeira. Mas naquela manhã, parecia fria. Quieta demais. Limpa demais. Como se a verdade tivesse passado por ali e arrancado toda a maciez do lugar. O iPad ainda estava no balcão, virado para baixo agora, mas a imagem daquele mapa de GPS queimava na mente da Laura. Ela não conseguia não ver aquilo. Lá fora, a rua deles já estava acordando. Um vizinho passeando com o Golden Retriever, acenando pro Daniel como se fosse um dia qualquer. Um caminhão de entrega passando barulhento, deixando uma caixa da Amazon na casa do outro lado. Crianças esperando o ônibus escolar na esquina. Tudo parecia normal. Dolorosamente normal. Enquanto o mundo da Laura pendia por um fio. Enquanto isso, do outro lado do rio em Manhattan, a Chloe estava começando a manhã dela num cenário bem diferente. O apartamentinho dela no Brooklyn dava vista para uma rua movimentada onde táxis buzinavam, bikes de entrega zigue-zagueavam entre os carros e a vida se movia num ritmo que ignorava desastres pessoais.
Ela tomava seu café gelado, rolando pelo número crescente de notificações no celular. Alguém já tinha tirado o print do post viral do Jake e mandado para uma colega de trabalho. O moinho de fofoca dentro do escritório do Daniel, aquela torre alta, reflexiva, corporativa, já tinha começado a girar. O contraste entre a ruazinha tranquila da Laura e o horizonte de Manhattan fazia tudo parecer mais agudo. O Daniel se movia entre esses dois mundos diariamente, conforto suburbano e tentação da cidade. E a Laura nunca tinha percebido o quanto ele tinha se afastado pro segundo. De volta à casa dos Miller, o Jake estava sentado no quarto dele, olhando pela janela para a mesma rua onde ele cresceu. Postés de beisebol nas paredes. Um Lego pela metade no chão. A mochila jogada aberta no pé da cama. Era um quarto de criança. Feito para a inocência. Mas o Jake não se sentia mais como criança. Não depois daquela noite. Não depois de ver o que o GPS revelou. Não depois de ouvir a voz trêmula do pai tentando mentir de novo. O cenário da vida deles, esse bairro tranquilo, essa casa confortável, uma vez foi um escudo. Mas hoje, virou o palco pro desmoronamento de um casamento, pra quebra da imagem de um pai e pro despertar de um filho que aprendeu a verdade cedo demais. E embora Laura ainda não soubesse, aquela ruazinha pacífica logo ia se tornar o centro de uma tempestade que ia puxar colegas de trabalho, vizinhos, advogados e até a própria escola. Porque segredos como o do Daniel não ficam escondidos. Não numa cidade onde todo mundo acha que conhece todo mundo. Agora, o Daniel. Ele já foi o tipo de homem que as pessoas descreviam como confiável. Uma presença estável. Um funcionário dedicado. Um pai que nunca perdia um jogo do filho. Pelo menos nos primeiros anos. Mas o tempo remodelou ele. O sucesso afinou ele dos piores jeitos possíveis. As viagens longas de trem para Manhattan. A pressão das expectativas corporativas, a emoção de ser notado por colegas de trabalho mais jovens, devagar, o Daniel deslizou para uma versão de si mesmo que a Laura mal reconhecia. O homem que voltava para casa de madrugada não era mais o marido que ela amou um dia. O Daniel não era só infiel. Ele era orgulhoso, arrogante e defensivo. Sempre que algo dava errado, ele tinha um jeito de torcer aquilo, moldar, transformar na culpa da Laura, na culpa do Jake, na culpa de qualquer um menos dele mesmo. Ele acreditava que merecia mais do que a vida que tinha. Acreditava que era subestimado, desvalorizado e de alguma forma preso pela própria família que tinha ficado do lado dele em cada luta. Na cabeça dele, o caso não era traição. Era fuga. Alívio. Uma recompensa por sobreviver anos de responsabilidades que ele dizia pesarem demais nele. Mas a pior falha dele não era traição. Era a capacidade de manipular. Ele conseguia mentir com o rosto calmo, com olhos firmes e com uma voz que soava quase convincente. Ele passou anos mascarando o egoísmo por trás de uma fachada de educação. E porque a Laura confiava nele, porque o Jake o adorava, as rachaduras dele ficaram escondidas tempo demais. A Chloe, a amante, não era só uma jovem pega no lugar errado. Ela era parte da queda do Daniel, sim. Mas o Daniel tinha convidado cada pedaço disso. Ele gostava da atenção que ela dava. Do jeito que ela ria alto demais das piadas dele, do jeito que ela fazia ele se sentir poderoso. A Chloe não quebrou ele. Ela simplesmente amplificou quem ele secretamente era. Um homem desesperado por validação, não importava o custo. E quando o escândalo estourou, quando o post do Jake se espalhou pela escola, pelos grupos de conversa da comunidade e eventualmente pela própria empresa do Daniel, o Daniel entrou em pânico. Mas não pelos motivos que deveria. Ele não pensou nas lágrimas do Jake. Não pensou no choque da Laura. O primeiro instinto dele foi se proteger. Sua reputação. Seu emprego. Sua posição na torre corporativa que ele valorizava mais que a casa dele. Ele invadiu o quarto do Jake, exigindo explicações, levantando a voz, ameaçando punição. Tentou intimidar o próprio filho, o garoto que ele tinha machucado mais. E quando a Laura se colocou entre eles, tremendo mas firme, o Daniel acusou ela de virar o Jake contra ele. Essa era a natureza do Daniel. Quando encurralado, ele atacava as pessoas que o amavam em vez de encarar a verdade do que tinha feito. Ele até tentou ligar para a escola mais tarde naquela manhã, insistindo que monitorassem o comportamento online do Jake, tentando mudar a narrativa para parecer que ele era o pai responsável. Mas os administradores já tinham visto o print viral. Ninguém perdeu o nome do hotel. Ninguém perdeu o horário. O que o Daniel mais temia, vergonha pública, estava se espalhando mais rápido do que ele conseguia controlar. E por baixo daquele medo havia algo mais escuro: ressentimento. Ressentimento de que a vida dupla dele tinha sido exposta pelo próprio filho. Ressentimento de que a Laura não olhava mais para ele com suavidade.
Ressentimento de que as consequências que ele ganhou estavam se fechando. O Daniel estava ficando menor a cada minuto. Encurralado, defensivo, desmoronando. Mas o mundo estava só começando a ver quem ele realmente era. E quanto mais ele tentava lutar contra a verdade, mais fundo ele afundava no buraco que cavou para si mesmo. Porque a queda de homens como Daniel nunca acontece em silêncio. Acontece alto, dolorosamente e à vista de todos que eles já enganaram um dia. Exatamente às 8h12 da manhã, enquanto ele sentava rigidamente na mesa da cozinha fingindo que nada tinha acontecido, o post do Jake, aquele histórico de GPS com o hotel circulado em vermelho brilhante, começou a explodir na internet. Começou com alguns colegas de classe compartilhando, depois os pais deles, depois vizinhos. Em minutos, o celular da Laura acendeu com mensagens que ela não queria abrir. A legenda acertou mais forte que o próprio mapa. Meu herói. 2 palavras encharcadas de decepção. 2 palavras que arrancaram do Daniel cada título paterno que ele já reivindicou. A respiração da Laura travou enquanto as notificações tocavam sem parar. Grupos de conversa pipocando. Mães do colégio mandando mensagem. Até a colega dela do posto de enfermagem da escola escreveu: Laura, você tá bem? Ela não tava. Nem perto. Enquanto isso, o Jake entrou na escola sentindo como se cada par de olhos no corredor tivesse perfurando ele. Alguns garotos riram, outros sussurraram, alguns deram tapinha no ombro dele em solidariedade. Mas a crueldade veio rápido. Prints editados, memes, piadas sobre o pai de hotel dele. Adolescentes de 14 anos podiam ser impiedosos, e não demorou muito para alguém dizer exatamente o que o Jake mais temia. Então seu pai traiu e você expôs ele. Cara, isso é muito pesado. Ele queria gritar que não queria que nada disso acontecesse. Queria contar que passou metade da noite chorando. Queria que alguém, qualquer pessoa, entendesse que ele não se sentia como herói nenhum. Ele se sentia quebrado. Lá pelo meio da manhã, o post chegou no escritório corporativo do Daniel em Manhattan. Os colegas de trabalho se reuniram perto da sala de conferências de vidro, sussurrando enquanto ele passava. Alguém tinha o print aberto no MacBook, tentando dar zoom no horário. O nome do hotel, um lugar de luxo bem conhecido perto do Central Park, brilhava na tela como uma confissão. Quando Daniel entrou no escritório do chefe dele, Richard Hale já estava segurando uma cópia impressa. Ele colocou na mesa com decepção lenta e deliberada. Daniel, Richard disse baixinho, isso tá circulando muito. Clientes viram. A garganta do Daniel apertou. As mãos tremeram. É minha vida privada, ele respondeu rispidamente. Não mais, Richard replicou. E certamente não quando seu filho postou publicamente. O temperamento do Daniel estourou. Ele acusou colegas de espalhar mentiras. Exigiu que o RH controlasse a fofoca. Mas todo mundo já tinha visto a evidência. Cada passo que o Daniel deu pelo escritório parecia como andar em vidro quebrado. Fragmentos do próprio erro dele. De volta em casa, a Laura enfrentou o próprio acerto de contas público dela. Enquanto organizava formulários de pacientes na clínica de enfermagem da escola, uma colega perguntou gentilmente: Você vai para casa mais cedo hoje? Você tá pálida. Foi o momento em que ela soube que não conseguia mais fingir que a vida dela estava intacta. Durante o almoço, ela entrou no banheiro pequeno da equipe, fechou a porta e finalmente deixou as lágrimas caírem. Deslizou pela parede, segurando o celular enquanto mais notificações apareciam. A professora do Jake perguntando como ele estava. Vizinhos expressando choque. Uma prima distante mandando voicemail longo e dramático. A Laura se sentia exposta. Crua. Humilhada. Não era só traição conjugal mais. Era um espetáculo público. Mas o momento mais cruel veio às 13h10 da tarde quando Jake saiu da escola e viu Daniel esperando por ele no estacionamento. Mandíbula travada, mãos enfiadas nos bolsos, raiva irradiando dele como calor. Entra no carro, o Daniel ordenou entre os dentes. O Jake não se mexeu. Estudantes observaram. Professores observaram. A Laura, que tinha acabado de chegar depois de sair mais cedo, observou. Isso não era mais uma desintegração privada. Era uma implosão pública. E cada segundo disso estava sendo testemunhado por pessoas que uma vez pensaram que os Miller eram a família perfeita. Mas o golpe mais devastador, aquele que ia despedaçar a fachada restante deles, ainda não tinha acontecido. E quando acontecesse, não ia ter como fingir, fazer desculpas ou voltar atrás. O Jake não lembrava de ter andado até o carro. Não lembrava do jeito que o Daniel puxou a porta do passageiro ou do clique agudo da trava descendo. Tudo que ele lembrava era a pressão no peito, como se alguém tivesse enrolado um punho nas costelas dele e apertado.
No momento em que o Daniel saiu do estacionamento da escola, a gritaria começou. Em que diabos você estava pensando? A voz do Daniel estalou como um chicote. Postando aquilo, envergonhando essa família. Me envergonhando. O Jake encarou pela janela, piscando rápido. Ele não ia chorar. Não na frente do Daniel. Não depois de tudo. Eu não envergonhei ninguém, ele sussurrou. Você que envergonhou. O Daniel bateu a mão no volante, fazendo o Jake dar um pulo. Carros buzinaram atrás deles, mas o Daniel não ligou. O orgulho dele estava sangrando, e o Jake tinha acertado a ferida mais funda. Você é uma criança, ele rosnou. Você não tem o direito de destruir minha reputação porque tá emocional. Emocional. A mesma palavra que o Daniel sempre usava com a Laura. A mesma palavra que ele usava sempre que se recusava a encarar a verdade. Quando chegaram em casa, o Daniel entrou primeiro, atravessando a sala de um lado para o outro. A Laura tinha seguido eles da escola, chegando um minuto depois. No momento em que ela atravessou a porta, o Jake correu direto para ela, enterrando o rosto no peito dela como costumava fazer quando era pequeno. As lágrimas que ele vinha segurando finalmente explodiram. A Laura segurou ele, acariciando o cabelo dele gentilmente. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Mas nada tava bem. O Daniel explodiu de novo. Tira ele de cima de você. Ele tem 14 anos, pelo amor de Deus. Jake, você tá agindo ridículo. Chega, Daniel, a Laura disse baixinho mas firmemente. Ele é uma criança. Ele tá machucado. O Daniel bufou, revirando os olhos. Talvez se você tivesse criado ele para ser mais forte. Algo na Laura estalou. Não alto, não dramaticamente. Só silenciosamente, como uma corda puxada demais que finalmente cedeu. Não se atreva a culpar ele, ela sussurrou. O Jake se afastou dela, limpando o rosto com a manga. Eu preciso ir pro meu quarto. Ele gaguejou, e antes que qualquer um dos pais pudesse responder, ele subiu correndo as escadas. A Laura seguiu ele até a metade, parando quando ouviu a porta do quarto dele fechar. Ela se apoiou na parede, as pernas tremendo. Ela tinha visto o Jake chorar antes. Joelho ralado, nota ruim, frustração de criança. Mas nunca assim. Esse era um choro de coração partido. Um choro de traído. Um choro que ecoou pela casa como uma ferida que ninguém sabia como curar. Enquanto isso, lá em cima, o Jake deslizou pro chão ao lado da cama, abraçando os joelhos com força. A respiração dele ficou rápida. Rápida demais. A cabeça girou. Ele tentou se estabilizar, mas o pânico surgiu de novo. Quente, afiado, sufocante. As mãos dele tremeram incontrolavelmente, unhas cavando nas palmas. Ele não entendia por que doía tanto. Ele sabia que algo estava errado há meses. Tinha visto os sinais. Mas nada preparou ele para a confirmação. Ele tinha 14 anos. E 14 era novo demais para aprender que seu pai escolheu outra pessoa. Lá embaixo, a Laura confrontou o Daniel. A voz dela era suave, mas tremia como uma vela no vento. Ele não tá bem, Daniel. Ele tá sofrendo. O Daniel esfregou a testa. Ele vai superar. Crianças superam. Não, a Laura disse. Não dessa vez. Pela primeira vez, a expressão do Daniel vacilou. Por baixo da raiva, por baixo da arrogância, tinha um lampejo de incerteza. Mas desapareceu tão rápido quanto veio. Laura, você tá exagerando. Ela deu um passo mais perto, a voz quebrando. Ele teve um ataque de pânico. Daniel. Eu consegui ver. Ele tá desmoronando e você tá agindo como se ele fosse só um inconveniente. Silêncio seguiu. Pesado. Afiado. Mas antes que a Laura pudesse dizer mais, um barulho alto ecoou lá de cima. O Jake derrubando algo no quarto dele. A Laura correu. Encontrou ele curvado ao lado da cômoda, respirando engolfadas irregulares, manchado de lágrimas e tremendo descontroladamente. Mãe, ele engasgou. Eu não consigo, eu não sei como. Ela segurou ele com força, sussurrando. Eu tô aqui. Eu tô bem aqui. E enquanto Daniel ficava parado na porta, observando as duas pessoas que ele tinha machucado mais, algo aterrorizante se instalou sobre a casa. Isso não era mais só um erro. Era o começo de um colapso que ninguém podia esconder. A casa parecia impossível de silenciosa na manhã seguinte ao colapso do Jake. Como se cada parede tivesse escutando. A Laura mal dormiu. Ficou sentada na beirada da cama, encarando o brilho suave do abajur, se perguntando como tudo tinha desmoronado tão rápido. O Daniel tinha saído cedo.
cedo demais, alegando que precisava de espaço. Ela não discutiu. Não tinha força. Lá pelas 10 da manhã, a Laura ouviu uma batida na porta. Aguda, intencional. Ela abriu e encontrou a irmã dela, Megan, parada na varanda num casaco sob medida, segurando uma pasta de couro. A Laura piscou confusa. Megan, eu não te chamei. Não, a irmã respondeu calmamente. Mas eu vi o post e vim assim que pude. Saí de casa depois das 7 para vir aqui. Megan entrou, fechando a porta com um clique que pareceu o início de algo irreversível. Diferente da Laura, Megan era controlada, analítica, aquele tipo de mulher que nunca perde um detalhe. Ela colocou a pasta na mesa da cozinha e olhou para a irmã com preocupação silenciosa e não dita. Onde está o Jake? Ela perguntou. Dormindo, a Laura sussurrou. Ele teve um ataque de pânico. Megan suspirou baixinho. Sinto muito, Lau. De verdade. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que eu venho investigando há meses. A Laura congelou. Como assim há meses? Megan hesitou. Só um segundo. Eu não queria te preocupar até ter provas. Mas o Daniel não tem sido só distante. Ele tem sido imprudente. A Laura sentiu o estômago desabar. Imprudente como? Megan abriu a pasta. Dentro havia extratos de cartão de crédito impressos, prints de tela, e-mails e algo que fez o sangue da Laura gelar. Uma fatura de hotel do exato lugar onde o Daniel tinha ficado aquela noite. Horas, cobranças do quarto, contas do bar, tudo exposto em números e datas. Megan, a Laura sussurrou. Como você conseguiu isso? Porque a primeira vez que você me disse que ele chegou tarde, cheirando a colônia que não era dele, eu pedi um favor. Discreto. Eu esperava estar errada. A Laura pressionou a mão na boca, lágrimas derramando de novo. Por que você não me contou? Porque eu precisava de mais do que suspeita. Eu precisava de provas. E agora eu tenho. Megan deslizou outro papel para frente. Era um pedido de reembolso que o Daniel tinha enviado no trabalho, rotulando um jantar de hotel com a Chloe como reunião com o cliente. O total era impressionante. Ele tinha cobrado a empresa pelo caso dele. A Laura inspirou bruscamente. Ele usou o dinheiro da empresa. Sim, Megan disse. E não é só isso. Ela puxou um arquivo digital no tablet. Mensagens entre o Daniel e a Chloe que alguém do escritório tinha encaminhado anonimamente depois de reconhecer o hotel do post viral do Jake. Mensagens onde o Daniel se gabava de fazer papel de vítima para Chloe confortá-lo. Mensagens onde ele zombava da Laura por nunca notar nada. Mensagens onde ele escreveu: quando minha promoção sair, vou ter alavancagem para sair fora dela. Do Jake também, se for preciso. Os joelhos da Laura quase cederam. Megan segurou ela. Piora, ela disse suavemente. A Chloe não tá com ele porque ama ele. Laura, ela tá tentando subir a escada corporativa. E o Daniel tem prometido para ela que a promoção vai vir. A Laura sentiu algo inflamar dentro dela. Não tristeza dessa vez, mas raiva. Uma raiva profunda e derretida que ela nunca tinha se permitido sentir. Mas Lau, Megan continuou. Tem mais uma coisa. Ela abriu um memo de voz. Uma gravação da voz do Jake, da voz do Daniel. Uma discussão de uma semana antes, capturada sem querer enquanto o celular do Jake estava no bolso. A voz do Daniel era clara, afiada, cruel. Eu não pedi para ser pai tão jovem. Eu fiquei porque ficava bem. Não espera que eu peça desculpas por querer mais. A respiração da Laura despedaçou. Ele disse pro Jake que se arrependeu de ser pai dele. Ela sussurrou. Megan assentiu. Essa gravação, Laura, isso pode mudar tudo. Legalmente, financeiramente, custódia, proteção pro Jake. A Laura encarou a pasta. A evidência, a traição, a verdade finalmente exposta. A mulher que sentava ali agora não era mais a Laura Miller suave e tolerante. Algo dentro dela tinha mudado. E Megan viu isso. Seja qual for a sua escolha, Megan disse gentilmente. Você não precisa lutar sozinha mais. Porque a reviravolta que a Laura nunca esperou foi essa. A verdade vinha se reunindo nas sombras muito antes do nascer do sol em que o Daniel chegou em casa. E agora ela estava do lado dela. A Laura encarou aquela pasta por um longo tempo depois que Megan foi embora. O sol da tarde deslizava devagar pelo chão da cozinha como se o próprio tempo tivesse hesitando. Cada página dentro daquela pasta, cada recibo, mensagem, formulário de reembolso, parecia uma lâmina. Ela não foi só traída. Foi usada, zombada, estrategicamente atacada.
O casamento dela tinha silenciosamente se transformado num campo de batalha onde ela nem sabia que estava pisando. Mas a tristeza só consegue ficar parada por um tempo limitado. Eventualmente, ela muda. Endurece. Foca. No final da tarde, algo dentro da Laura tinha mudado. Não foi alto. Não foi dramático. Foi constante, como o clique de uma fechadura deslizando para fechar. Ela não ia desmoronar mais. Não por um homem que já tinha substituído ela na cabeça dele. Não por alguém que achava que a família dele era um fardo. Não por alguém que não ligava se o filho deles despedaçasse sob o peso da traição. Ela entrou no quarto, abriu o armário e puxou roupas que não usava há anos. Jeans escuro, uma blusa ajustada limpa, sapatos que faziam ela ficar mais alta. Alisou o cabelo, passou uma maquiagem leve e se encarou no espelho. Pela primeira vez em meses, ela viu a mulher que costumava ser. Aquela com sonhos, opiniões, limites. Aquela que o Daniel tinha lentamente destruído. Lá embaixo, ela ouviu o Jake acordando da soneca. Foi até ele gentilmente, a voz quente mas firme. Jake, querido, a gente vai sair. Ele piscou sonolento. Pra onde? Por ajuda, ela respondeu. Pra nós dois. Ela levou ele para um centro de aconselhamento tranquilo recomendado por uma das colegas dela. A sala de espera cheirava levemente a lavanda. Música suave tocava. O Jake agarrou a mão dela no começo, mas devagar, conforme a conselheira falou com ele com gentileza paciente, a Laura viu os ombros do filho relaxarem pela primeira vez desde que o post viralizou. Na volta para casa, o Jake sussurrou: Mãe, a gente vai ficar bem. A voz dela não tremeu dessa vez. Sim, meu amor, a gente vai. Mas a transformação não parou ali. Naquela noite, a Laura abriu o notebook velho e começou a planejar. Megan tinha dito que o primeiro passo era documentação, evidência, preparação. Ela organizou tudo. Prints, extratos bancários, a gravação de áudio e detalhes de meses de comportamento estranho que o Daniel achava que ela nunca notou. Salvou tudo numa pasta claramente rotulada. Para o Jake. Não divórcio, não evidência, não vingança. Para o Jake. Porque a transformação dela não era sobre punir Daniel. Era sobre reconstruir segurança pro filho dela, para ela mesma, pro lar que o Daniel quase destruiu. Na manhã seguinte, ela acordou cedo, fez café fresco e ligou para a advogada que a Megan tinha recomendado. A voz dela foi firme enquanto explicava a situação, firme enquanto respondia a cada pergunta jurídica, firme enquanto confirmava que queria seguir em frente. Quando desligou, ela sentiu algo que não sentia há muito tempo: controle. Mais tarde naquela tarde, a Laura foi até a escola do Jake para reunir com a diretora e a conselheira. Falou claramente, calmamente, delineando o que tinha acontecido e o que o Jake tinha suportado. A equipe, já ciente do post viral, ouviu com compaixão. No fim da reunião, arranjaram um plano de apoio pro Jake e sinalizaram cada professor para ficar de olho nele. Então veio o momento que a Laura não esperava. Enquanto ela e o Jake voltavam pro carro, o treinador Harris, o técnico de beisebol, se aproximou. Ele sempre foi gentil, sempre respeitoso. Pigarreou baixinho. Senhora Miller, ele disse. Se o Jake precisar de tempo extra no treino ou alguém para conversar, eu tô aqui. A Laura tentou sorrir, mas a voz vacilou. Obrigada, treinador. Isso significa mais do que você imagina. Ele assentiu, olhos calorosos, sinceros. Sem ser intrometido, sem julgar. Só gentil. Aquela gentileza ficou com ela a noite toda. Quando Daniel voltou para casa, uma tempestade se formando nos passos dele, ele encontrou uma mulher que não reconhecia. Não a Laura frágil e desculpadora que ele tinha passado anos menosprezando. Essa Laura ficava de pé alta. Essa Laura falava claramente. Essa Laura não tinha medo. E quando ela olhou o Daniel nos olhos, ele sentiu algo que não esperava: medo. Porque a transformação da Laura não foi alta, mas foi poderosa. E ele não fazia ideia do quanto mais forte ela ia ficar. O Daniel chegou em casa tarde. Mais tarde que o normal. Como se adiar o confronto fosse de alguma forma fazer aquilo desaparecer. Mas a casa em que ele entrou não era a mesma que ele tinha deixado naquela manhã. A Laura não estava sentada quieta na mesa da cozinha esperando para ser alimentada com desculpas. Ela ficou de pé perto do balcão, braços cruzados, postura firme como se tivesse ensaiado força por meses. O Jake estava lá em cima, a luz do quarto dele brilhando suavemente pela porta entreaberta. Laura, a gente precisa conversar. O Daniel murmurou, colocando a pasta dele um pouco alto demais. A gente vai, ela respondeu. Mas não nos seus termos.
O Daniel franziu a testa, confuso pelo tom dela. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu terminei de ter medo da verdade. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. O Daniel congelou. O timing era afiado demais para ser coincidência. A Laura caminhou calmamente até a porta e abriu. Um oficial de processo ficava lá fora segurando um envelope lacrado e uma prancheta. Daniel Miller, o homem perguntou. O rosto do Daniel esvaziou. O quê? O que é isso? A Laura não tremeu. É confirmação de serviço. Você precisa assinar. Laura, o que você fez? O Daniel chiou, baixando a voz como se os vizinhos pudessem estar escutando. Eu fiz o que qualquer mãe faria, ela disse. Protegi nosso filho. O oficial entregou o envelope pro Daniel. Dentro havia papéis de separação, pedidos de custódia temporária e solicitações financeiras apoiadas por evidência que a Megan tinha ajudado a compilar. O Daniel folheou os documentos incrédulo. Cada página cortou pelo ego dele como uma lâmina. Você tá exagerando, ele esbravejou. Laura, pensa no Jake. Isso vai envergonhar ele ainda mais. A Laura segurou o olhar dele. A única pessoa envergonhando ele é você. Os olhos do Daniel escureceram. Você acha que pode virar isso contra mim? Todo mundo já tá rindo do que o Jake postou. A Laura não vacilou. E eles estão prestes a ver mais. Antes que o Daniel pudesse perguntar, o celular dela apitou. Ela caminhou até a sala onde o laptop dela estava aberto, o brilho azul de uma contagem regressiva de live stream programada passando pela tela. A respiração do Daniel prendeu. O que é isso? Ele exigiu. Transparência, ela disse simplesmente. Você humilhou essa família publicamente. Eu tô corrigindo a história publicamente. A live foi ao ar num grupo comunitário privado. Pais, professores, vizinhos, até colegas de trabalho que já tinham visto o post viral do GPS. A Laura não chorou. Não gritou. Falou claramente, calmamente, explicando o caso do Daniel, o uso indevido das despesas da empresa e, mais importante, o dano emocional que o Jake sofreu. Ela não mencionou a Chloe pelo nome, mas não precisava. Qualquer pessoa familiarizada com o escritório do Daniel sabia exatamente de quem ela estava falando. O Daniel avançou em direção a ela, sussurrando rispidamente. Desliga isso. Você tá arruinando minha carreira. Ela se afastou. Você arruinou sua própria carreira. Então veio o golpe final. O Jake entrou no enquadramento. A voz dele tremeu no começo, mas depois estabilizou. Eu não postei o GPS para machucar ninguém. Eu não sabia o que mais fazer. Eu tava cansado de fingir. Enquanto ele falava, a sessão de comentários explodiu com apoio. Você é tão corajoso, Jake. Daniel, sério. Laura, fica forte. A gente tá aqui por vocês dois. Uma mensagem se destacou. O RH precisa ver isso. A mandíbula do Daniel travou. Ele parecia um homem vendo o chão desmoronar sob ele. Quando a live terminou, a Laura fechou o laptop quietamente. O Daniel ficou de pé sem palavras, a bravata dele sumida. Você acha que isso te faz parecer forte? Ele cuspiu. Você acabou de me destruir. A Laura balançou a cabeça. Não, Daniel. Você se destruiu. Eu simplesmente parei de encobrir você. Naquele momento, faróis apareceram lá fora. O caminhão do treinador Harris rolou devagar até parar. Ele tinha vindo checar o Jake depois de ouvir sussurros pela escola. O Daniel observou enquanto o Jake saía para a varanda e o treinador colocava uma mão reconfortante no ombro dele. Algo nos olhos do Daniel tremulou. Uma mistura de ciúme, medo e a percepção dolorosa de que ele não era mais o protetor daquela casa. A Laura não olhou para trás para ele. Porque a vingança dela não foi alta. Foi precisa, pública e devastadora de todas as formas que o Daniel nunca viu chegando. As ondas de choque dos papéis do tribunal nem tinham se acalmado quando outra ameaça da vida dupla do Daniel começou a se desenrolar. Dessa vez, através da Chloe. A mulher que ele uma vez acreditou que seria o recomeço dele. Ela tinha cuidadosamente mantido distância desde a live, alegando que precisava de espaço enquanto Daniel expirá-la. Mas a verdade era mais simples. Ela tinha visto as consequências chegando e não queria estar perto quando elas aterrissassem. A Chloe morava num apartamento compacto no Brooklyn com vista para uma rua barulhenta cheia de cafés e pessoas indo trabalhar. Normalmente, ela gostava do caos. Fazia ela se sentir viva, importante, parte de um mundo que se movia rápido. Mas ultimamente, ela se sentia presa. Cada toque no celular fazia ela dar um pulo.
Cada batida desconhecida na porta fazia o coração disparar. Ela não estava dormindo bem. Não estava trabalhando bem também. Naquela manhã, ela abriu a caixa de entrada e viu um e-mail com uma linha de assunto que fez o estômago desabar. Intimação, documentação necessária. As mãos dela tremeram enquanto clicava para abrir. A advogada da Laura tinha formalmente solicitado as mensagens dela, registros de chamadas e trocas financeiras com o Daniel. A empresa também tinha sido notificada. O RH tinha colocado ela em cópia. De repente, a Chloe sentiu o quarto girar. Não, ela sussurrou. Não, não, não. Mas não tinha como fugir agora. As mentiras do Daniel, as promessas dele, a manipulação, a ostentação, tudo preservado em texto. E a Chloe sabia exatamente o quão incriminadoras aquelas mensagens iam parecer no tribunal. Ela não queria proteger ele. Não mais. Não depois que ele começou a culpar ela pela suspensão dele. Não depois que ele gritou com ela ao telefone, acusando ela de pegar o lado da Mega. Não depois que ele disse que ela tinha armado para ele no caso. Ela lembrava do momento claramente. Tava no balcão da cozinha dela segurando o celular enquanto o Daniel vociferava. E pela primeira vez, ela percebeu que não sentia simpatia. Sentia repulsa. O homem que ela uma vez achou charmoso agora soava como um navio afundando puxando tudo para baixo com ele. Naquela tarde, ela recebeu uma mensagem da própria Mega Miller. Podemos marcar uma reunião. Você pode querer orientação jurídica. A Chloe leu a mensagem 3 vezes, o pulso martelando. Reunir com a irmã da mulher cuja vida ela tinha ajudado a destruir. A ideia deixou ela enjoada. Mas algo mais forte atravessou a culpa. Autopreservação. 2 horas depois, ela sentou numa mesinha de canto dentro de uma Starbucks perto da Grand Central. A Mega entrou com uma confiança calma que instantaneamente preencheu a sala. Ela não olhou feio, não zombou. Simplesmente sentou e colocou uma pasta na mesa. Chloe, Megan disse, voz fria mas controlada. Obrigada por concordar em se encontrar. A Chloe engoliu seco. Eu não tive muita escolha. Você tem, Megan replicou. Você sempre tem escolhas. Hoje você escolhe se protege a verdade ou continua as mentiras do Daniel. A Chloe baixou o olhar. Eu não quis machucar ninguém. Megan levantou a sobrancelha. Então agora é sua chance de ajudar a consertar o que você pode. A Chloe hesitou só um momento antes de enfiar a mão na bolsa e puxar um pendrive. Essas são as mensagens. Todas elas. Até as que me fazem parecer mal. Megan assentiu, aceitando sem julgamento. Isso vai ajudar o Jake mais do que qualquer coisa. Algo dentro da Chloe rachou. Ele tá bem? O garoto. A voz da Megan suavizou. Ele vai ficar. Mas ele passou por um inferno. A Chloe desviou o olhar, culpa se torcendo no peito dela. O Daniel disse que ia sair se eu não ficasse quieta. Ele disse que ia me culpar por tudo. Megan se inclinou para frente. Ele iria. Mas não mais. Ele não vai manipular você nem ninguém mais de novo. A Chloe piscou rápido, enxugando uma lágrima que não esperava. Só faz o que você precisa fazer. Eu terminei com ele. Quando a Megan se levantou para ir embora, ela pausou. Chloe. Sim. Eu espero que você aprenda com isso. Mas eu também espero que você encontre uma vida melhor do que aquela que o Daniel vendeu para você. A Chloe assentiu, a voz dela mal um sussurro. Eu também. Naquela noite, quando a Megan colocou o pendrive na mesa da cozinha da Laura, a Laura exalou devagar. A evidência estava completa. E a mulher que uma vez ameaçou o casamento dela agora estava ajudando a garantir a liberdade dela. Porque até a Chloe, jovem, ambiciosa e mal orientada, finalmente tinha visto o que a Laura já sabia. A destruição do Daniel era inevitável. E qualquer um que ficasse perto dele ia queimar. A sala de mediação era mais fria do que a Laura esperava. Um espaço amplo e neutro com janelas altas, uma mesa de conferência polida e cadeiras que pareciam mais caras do que eram confortáveis. A Laura sentou de um lado com a Megan e a senhorita Carter, a advogada dela. O Jake não tinha permissão para entrar, mas esperava numa sala próxima com uma conselheira. O coração da Laura doía sabendo que ele estava a apenas algumas portas de distância, carregando fardos que nenhum garoto de 14 anos deveria conhecer. Do lado oposto da mesa, sentava o Daniel e o advogado dele, um homem de aparência afiada num terno azul marinho que ajustava a gravata a cada poucos minutos como se o tecido tivesse estrangulando ele. O Daniel parecia menor do que nunca. Cabelo desgrenhado, olheiras, bater nervoso do pé. Ele forçou um sorrisinho quando viu a Laura, como se fingisse que ainda tinha poder.
Vamos começar, a mediadora disse, uma mulher neutra com óculos pousados baixo no nariz. A senhorita Carter falou primeiro. A senhora Miller tá requerendo custódia física total do Jake. Visitação supervisionada pro Sr. Miller, pensão alimentícia temporária devido à má conduta financeira dele, e restrições quanto à exposição do Jake a conflito. O Daniel bufou alto. Visitação supervisionada? Você tá brincando comigo? Ele se inclinou pra frente. Laura, isso é infantil. Você tá explodindo as coisas completamente fora de proporção. A Megan colocou uma mão gentilmente no braço da Laura para mantê-la calma. A senhorita Carter deslizou uma pasta pela mesa. Nós temos evidência, Sr. Miller. O advogado do Daniel abriu a pasta e instantaneamente enrijeceu. Dentro estavam as mensagens da Chloe. Prints do Daniel zombando da esposa, zombando do filho, mensagens onde ele se gabava de cobrar jantares de hotel da empresa, mensagens onde ele ameaçou deixar a família assim que garantisse uma posição de topo. O rosto do Daniel ficou vermelho, depois pálido. Essas foram tiradas fora de contexto. Não, a Megan disse friamente. Não foram. E tem mais. Ela clicou um botão no iPad. A gravação de áudio da discussão do Daniel com o Jake tocou pelos alto-falantes da sala. A voz do Daniel ecoou agudamente. Eu fiquei porque ficava bem. Não espera que eu peça desculpas por querer mais. Silêncio seguiu. O Daniel engoliu, olhando para a mesa, vergonha subindo pelo pescoço dele. Até o advogado dele exalou pesadamente. A mediadora pigarreou. Sr. Miller, essa gravação é extremamente preocupante. O advogado do Daniel se inclinou em direção a ele e sussurrou rispidamente. Você não me disse que eles tinham isso. O Daniel chiou de volta. Eu não sabia que ele gravou. A senhorita Carter continuou, o tom firme. Além disso, a escola forneceu declarações detalhando o impacto emocional no Jake. O bullying seguindo o post viral, o ataque de pânico dele, o desaparecimento dele. A saúde mental dele tá frágil. A presença do Sr. Miller tem sido um fator desencadeante. O Daniel bateu os punhos na mesa. Você tá virando meu filho contra mim. A Laura finalmente falou, a voz calma mas forte. Não, Daniel. Você fez isso sozinho. Por um momento, os olhos do Daniel suavizaram. Não em humildade, mas em medo. Ele parecia como se finalmente percebesse que estava perdendo algo que nunca poderia substituir. A mediadora virou páginas, fazendo anotações. Dado a totalidade da evidência, eu recomendo custódia temporária total para a Sra. Miller. O Sr. Miller terá visitas semanais supervisionadas até uma avaliação psicológica adicional ser completada. O Daniel se levantou de um pulo. Isso é insano. O advogado dele puxou ele de volta para baixo. Senta. Se você escalar, vai perder ainda mais. A Mega não conseguiu esconder o sorrisinho. A mediadora continuou. Por último, o Jake expressou uma preferência clara quanto a onde ele se sente seguro. Como se fosse deixa, a porta abriu e o Jake entrou, nervoso mas determinado. A conselheira dele ficou ao lado dele. A mediadora sorriu gentilmente. Jake, você pode falar se quiser. O Jake olhou pro Daniel, depois para Laura. A voz dele tremeu. Eu só quero viver com minha mãe. Ela escuta. Ela não grita. Ela não me assusta. O rosto do Daniel desmoronou. Jake, cara. O Jake deu um passo para trás dele instintivamente. Aquele único movimento disse tudo. A mediadora fechou a pasta dela. A decisão tá clara. A Laura apertou a mão do Jake, lágrimas enchendo os olhos. Mas dessa vez, não eram de medo. Eram de alívio. O Daniel sentou. Sabe aquela sensação, quando você percebe que a vida que construiu era uma mentira? Que a pessoa em quem você confiava estava preparando sua destruição nos bastidores. Agora imagina descobrir isso no Natal, sozinha, com seu filho doente nos braços, enquanto seu marido posta fotos de champanhe com outra mulher. Pois é exatamente isso que aconteceu com a protagonista desta história. E o que ela fez em seguida? Bom, digamos apenas que o homem que achava que controlava tudo voltou para casa e descobriu que seu sobrenome, seu legado, sua própria identidade tinham sido apagados. Papel por papel, documento por documento, ela desmontou o império dele em silêncio. Essa é uma história sobre coragem, sobre quando o silêncio se transforma em força, e sobre como as pessoas mais quietas às vezes são as mais perigosas quando finalmente decidem lutar. Fica comigo até o final porque, cara, essa virada você não vai acreditar. 6:12 da tarde. O sol de inverno já tinha sumido atrás dos pinheiros quando a porta da frente se abriu.
Ele entrou arrastando a mala como se o mundo inteiro fosse dele. Casaco de grife ainda com neve de aspen grudada, celular vibrando sem parar com mensagens cheias de corações e selfies da mulher com quem tinha passado o Natal. O sorriso dele? Aquele tipo de sorriso de quem nunca imaginou que alguém ousaria desafiá-lo. Raquel. Ele chamou, esperando ouvir aquela voz suave e insegura que ele tinha passado anos moldando. Mas, nada. Só silêncio. Não aquele silêncio gostoso de casa aconchegante, sabe? Era um silêncio pesado, tipo quando você entra num lugar e sente que algo está muito, muito errado. Ele olhou pro lado. A árvore de Natal ainda estava lá no canto, mas as luzes, desligadas. Nada de papel de presente, nenhum brinquedo espalhado, nem aquele cheiro de canela que ela sempre deixava pela casa nas festas. Raquel. Ele gritou de novo, mas só ouviu o eco da própria voz. Quando chegou na cozinha, cara, foi aí que tudo mudou. Na bancada de mármore tinha um envelope pardo com o nome dele escrito à mão. Do lado, o bichinho de pelúcia favorito do filho, aquela raposa que o pequeno Noah nunca dormia sem. O estômago dele apertou. Pela primeira vez em anos, ele sentiu medo. Abriu o envelope devagar no começo. Depois, desesperado. Papéis do divórcio. Pedido de guarda total da criança. E um documento oficial dizendo que o sobrenome legal do filho tinha sido mudado. De Noah Harrington, para Noah Monroe. O sobrenome de solteira dela. Ele piscou. Respiração travada. Tinha que ser mentira, né? Uma brincadeira, um blefe, algo que ele podia resolver com uma ligação. Mas Raquel nunca blefava. Não aquela Raquel que ele controlava. Não aquela Raquel que ele silenciava. Não aquela Raquel que ele largou sozinha no Natal enquanto sussurrava mentiras doces para outra. Tentou ligar. Uma vez, 2 vezes, direto pro correio de voz. Foi quando percebeu. Todas as portas dos armários no corredor estavam abertas. Vazias. Completamente vazias. Raquel não tinha apenas saído. Ela tinha evaporado. E levou com ela o filho dele, o sobrenome dele, o poder dele. Mas o pior ainda estava por vir. Agora, deixa eu te contar quem era Raquel Monroe antes de tudo isso explodir. Raquel sempre foi daquelas pessoas que andavam pela vida como se tivessem medo de fazer barulho demais. Cresceu numa cidadezinha no interior de Ohio, com roupas de segunda mão e um caderno de desenho que carregava para todo lado. Aprendeu cedo que sobreviver significava se tornar pequena, invisível, silenciosa. Aos 19 anos, perdeu os pais num acidente de carro. Sem irmãos, sem família que se importasse. Só dívidas, luto e uma mala velha para carregar. 2 anos depois, conheceu Collie Harrington numa gala beneficente onde ela servia champanhe que não podia beber. Ele notou o sorriso dela, a voz suave. Disse que queria protegê-la. E ela acreditou. Tinha 21 anos, estava sozinha, desesperada por estabilidade. Casar com um homem rico e confiante parecia segurança, parecia finalmente ter um lar. Mas segurança virou gaiola. Collie começou a afastá-la do mundo. Primeiro as aulas de arte. Depois o emprego no café. Depois o trabalho freelance de ilustração. Ele dizia que ganhava o suficiente para os dois. A família dele chamava ela de o caso de caridade que ele estava tentando consertar. E Collie, sempre tão calma em público, ficava afiado e impaciente em casa. Uma porta batida aqui, um grito ali, um copo quebrado quando ela discordava. Cada momento desses ia tirando pedaços dela até não sobrar nada. Quando Noah nasceu, Raquel achou que ia mudar. Que talvez ter um filho amolecesse o coração dele. Mas o amor que Collie demonstrava pelo menino era só pra foto. Só para os eventos de família. Em casa, ele era distante, irritado com o choro do bebê, impaciente quando Raquel parecia cansada. Nesse Natal, quando Noah ficou doente, Raquel passou a noite inteira ao lado da cama dele. Mandou mensagem pro Collie pedindo para ele voltar mais cedo. A resposta? Ocupado com clientes. Não seja dramática. Ela ficou olhando aquela mensagem por 1 minuto inteiro, os dedos tremendo de exaustão. Não gritou. Não discutiu. Simplesmente parou de acreditar que o homem com quem tinha casado era alguém que podia protegê-la. E foi nesse momento que algo dentro dela quebrou. Não uma quebra barulhenta, dramática, foi silenciosa. Mas definitiva. Era 23 de dezembro. 2 dias antes do Natal. O vento gelado de Connecticut cortava até os ossos enquanto Raquel tirava Noah do banco de trás do carro. As bochechas dele estavam vermelhas, o corpinho quente demais contra o ombro dela. Febre de novo. Ela checou o celular. Nenhuma chamada perdida. Nenhuma mensagem de Collie.
Ele tinha saído de manhã dizendo que ia para uma reunião importante em Manhattan. Mentira. Ela ainda não sabia que era Aspen, mas sentia a mentira como um vento gelado na nuca. Dentro do mercado, Noah ficou sonolento e grudento nela. Raquel correu pelos corredores pegando remédio para febre e caldo. As mãos tremiam enquanto empurrava o carrinho. No caixa, a atendente, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, olhou para Noah e perguntou baixinho. Ele tá doente? Você parece que teve um dia longo, querida. Raquel sorriu fraco. Só febre. Semana longa. Mas quando saiu do mercado, o celular vibrou. Ela congelou. Uma mensagem de uma amiga que trabalhava na mesma empresa que Collie. Você tá bem? Acho que você precisa ver isso. Anexada, uma foto. Collie em Aspen. Lareira acesa atrás dele. Suíte de luxo. E Lídia enrolada no braço dele, beijando o rosto dele. A legenda, postada pela própria Lídia. Natal com minha pessoa favorita. Por um momento, Raquel não conseguiu respirar. O mundo escureceu ao redor. A foto ficou embaçada com as lágrimas nos olhos. Os dedos apertaram Noah como se ele fosse a única coisa impedindo ela de desmoronar. Ela não gritou. Não entrou em colapso. Ficou ali parada, deixando a verdade lavar sobre ela como água gelada. Ele não estava numa reunião. Não estava trabalhando. Ele escolheu outra pessoa no Natal. Escolheu deixar ela sozinha com uma criança doente. Foi nesse estacionamento, sob luzes piscantes e um céu partido, que alguém finalmente viu a dor de Raquel e não desviou o olhar. Um carro parou perto. O motorista era Dr. Adrian Wells, ainda de escruba azumarinho depois do plantão, exaustão escrita no rosto. Ele notou Raquel primeiro, como ela estava parada, como Noah se agarrava a ela, como o vento empurrava contra ela como se fosse quebrá-la. Então viu os olhos dela. Estilhaçados. Silenciosos. Largos com um tipo de dor que ele reconheceu. Raquel, ele perguntou com cuidado. Você tá bem? Ela piscou. Uma única lágrima desceu pela bochecha. Não muito, sussurrou. Adrian se aproximou. Não tocou, não invadiu, apenas ofereceu presença, o tipo que não precisa de explicação. E foi ali, naquele estacionamento sob luzes piscantes e neve caindo, que a primeira pessoa finalmente viu a dor de Raquel e não olhou para outro lado. A noite depois do incidente no estacionamento pesou mais do que qualquer outra. Neve pressionava contra as janelas, cobrindo o mundo em silêncio, como se implorasse para ela finalmente escutar o próprio coração. Noah dormia no sofá, enrolado num cobertor macio, a febre baixando devagar depois do remédio e da sopa. Raquel sentou ao lado dele, uma mão nas costas pequenas, sentindo cada subida e descida da respiração como uma promessa frágil que precisava proteger. Mas a mente dela estava longe da calma. Ela continuava repassando a foto de Collie numa suíte de luxo, segurando Lídia com o mesmo braço que uma vez envolveu ela. As palavras Natal com minha pessoa favorita se cravaram na memória dela como uma ferida que não queria fechar. Cada inspiração doía. Cada expiração parecia roubada. Às 2h07, Noah se mexeu e choramingou, estendendo a mão. Raquel puxou pro colo, balançando suavemente. As lágrimas caíram no cabelo dele. Ela sussurrou. Desculpa, amor. Eu sinto muito, muito mesmo. Não porque causou a dor, mas porque tinha ficado com um homem capaz dela. O celular vibrou na mesinha. Ela estremeceu. Mensagem de Collie. Esqueci de te avisar, vamos estender a viagem. Voltamos depois da véspera de Natal. Cuida do Noah. Cuida do Noah. Como se Noah não fosse filho dele. Como se ser pai fosse opcional. Raquel encarou a mensagem até os olhos embaçarem. Percebeu com clareza aterrorizante que se algo acontecesse com ela, se ficasse doente, se machucasse, ou simplesmente não conseguisse proteger Noah, Collie ia aparecer e distorcer a narrativa. Ia alegar que ela era instável, sobrecarregada, incapaz. E com o status dele, a grana dele, a reputação cuidadosamente construída, as pessoas iam acreditar. Foi nesse momento que algo estalou. Não um estalo alto, não um colapso dramático. Apenas uma quebra quieta e firme. Ela se levantou e foi até a gaveta pequena embaixo da escada. Dentro estavam documentos que tinha colecionado ao longo dos anos. Certidão de nascimento de Noah, arquivos médicos, passaporte antigo, certidão de casamento que de repente parecia um contrato escrito com letra de outra pessoa. As mãos firmaram. Ela juntou tudo, colocando organizadamente na mesa. Então abriu o laptop. Pesquisou quieta, cuidadosa, dolorosamente. Como mudar o sobrenome de uma criança em Connecticut, leis de guarda emergencial, direitos financeiros de cônjuges sem renda própria.
Cada clique era um passo longe dele. Cada documento que salvava era um pedaço de si mesma que recuperava. Às 3h41, Raquel olhou para o filho dormindo e sussurrou uma promessa. Não vou deixar ele te levar. Não vou deixar ele levar mais nada. Mas ela não sabia que outra pessoa também tinha visto o post de Collie em Aspen. E o que essa pessoa fez em seguida mudaria tudo. Na manhã de véspera de Natal, Raquel mal tinha dormido. Olhos inchados, corpo esgotado, mas a mente mais afiada do que tinha estado em anos. Ela precisava de provas, não de suspeitas, não de instinto, mas de evidência concreta de que Collie era perigoso para a estabilidade de Noah e para a liberdade dela. Enquanto Noah cochilava no quarto, Raquel sentou na mesa da cozinha, laptop aberto, a casa silenciosa exceto pelo zumbido do aquecedor. Os dedos tremiam enquanto digitava a senha de e-mail de Collie. Ele usava a mesma para tudo. A arrogância dele o tornava previsível. Em segundos, estava encarando meses de mensagens, recibos de viagem, confirmações de hotel, até uma compra de joias da Tiffany que ela nunca recebeu. Mas então encontrou algo muito pior, uma corrente de e-mails encaminhados entre Collie e o pai dele. Assunto: preparando para a guarda. O coração dela bateu com força. Clicou para abrir. Collie tinha dito ao pai que estava preocupado com a estabilidade emocional de Raquel e acreditava que ela não estava equipada para criar uma criança a longo prazo. Queria conselhos sobre como entrar com pedido de guarda quando o timing fosse certo. Raquel cobriu a boca para não gritar. Ele não estava só tendo um caso. Estava se preparando para tirar Noah dela. Rolou mais para baixo. Mais e-mails, mais planos, mais mentiras. E então encontrou a mensagem que a quebrou. Collie, assim que Raquel sair de casa, Noah pode ficar com você por alguns meses até eu finalizar as coisas. Ela não vai revidar. Ela nunca revida. Nunca revida. Nunca sai. Ele acreditava que ela ainda estava presa na garota quieta que tinha moldado. Mas estava errado. Raquel nunca tinha planejado nada ousado na vida. Não era do tipo que aposta, desafia ou corre. Mas na manhã de 24 de dezembro, com Noah descansando no sofá e luz fraca de inverno se espalhando pelo chão, ela se transformou de mulher quieta em alguém novo, deliberada, calculista, assustadoramente calma. Imprimiu o formulário de mudança de sobrenome, as mãos firmes agora. O tribunal ia abrir por meio período na véspera de Natal. Ela tinha uma chance, uma janela, um caminho à frente. Empacotou leve. Certidão de nascimento de Noah, arquivos médicos, carteira de motorista, brinquedo raposa favorito de Noah e prints dos e-mails de Collie. Cada documento foi para uma pasta simples que enfiou na bolsa. Nada suspeito, nada dramático. Às 10h12, estava no tribunal. Pequeno e discreto, decorado com grinaldas e laços vermelhos que pareciam cruelmente alegres. Dentro, entregou a papelada com mãos trêmulas mas determinadas. A atendente deu uma olhada nervosa quando revisou os documentos de apoio. Você tem um caso convincente, disse com cuidado. Dado o que você forneceu, isso pode avançar rapidamente. Raquel assentiu, apertando a mão de Noah. É o que eu espero. Ao meio-dia, a petição estava oficialmente registrada. Ela saiu, o ar frio batendo nela como clareza. Flocos de neve flutuavam ao redor, derretendo contra as bochechas. Uma mistura estranha de inverno e alívio. Mas quando andou em direção ao carro, notou algo que a fez pausar. O Mercedes SUV preto, modelo do carro do pai de Collie, passou devagar pelo tribunal. Não rápido, não descuidado. Devagar. Como se estivesse observando. O coração de Raquel disparou. Eles sabiam que ela tinha registrado algo. Estavam rastreando ela. A família de Collie já tinha começado o próprio movimento. Empurrou Noah para o carro e o prendeu rapidamente, olhando em todas as direções. A respiração veio rápida e rasa. Então o celular vibrou. Mensagem de Adrien. Você está em algum lugar seguro? Os dedos apertaram o telefone. Porque de repente Raquel não tinha certeza. E o perigo que achava ter escapado pode ter estado seguindo ela o tempo todo. Raquel dirigiu pelas estradas escuras de Connecticut com as duas mãos agarrando o volante. Neve atravessava o para-brisa como fantasmas minúsculos, cada um embaçando as linhas do mundo que estava deixando para trás. Noah dormia na cadeirinha, agarrando a raposa de pelúcia, inconsciente da tempestade, literal e emocional, furiosa ao redor. Mas Raquel não conseguia sacudir a sensação de que a tempestade real não estava atrás dela. Estava seguindo. Checou o retrovisor pela 10ª vez em 5 minutos. Lá estava de novo, o mesmo sedã prata. Não muito perto, não muito longe. Apenas lá. Como uma sombra recusando a se desprender. O peito apertou.
Não podia ligar para 911. Ainda não. Não até saber se era realmente uma ameaça ou trauma agarrando a imaginação. Não queria começar uma cadeia de eventos que não podia controlar. Não quando tudo dependia de se mover quietamente. Só respira, sussurrou para si mesma. Pensa, pensa. O estúdio de arte estava a 30 minutos agora. A mente correu por cenários. Collie mandaria alguém atrás dela. O pai dele. Lydia. A família Harrington tinha dinheiro, influência, conexões e o hábito de fazer problemas desaparecerem. Mas subestimavam Raquel. Sempre subestimaram. Uma curva estava chegando, uma direita acentuada que levava a um pequeno posto de gasolina na periferia da cidade. Ela piscou a seta. O sedã também piscou. O pulso disparou. Pressionou mais no acelerador e fez a curva rapidamente, os pneus triturando sobre o asfalto gelado. O sedã seguiu, mantendo a mesma distância lenta e deliberada. 10 minutos depois, parou no posto, fingindo precisar de combustível. Estacionou perto da bomba, desligou o motor e manteve os olhos fixos no espelho. O sedã entrou. Na extremidade do estacionamento. Motor ligado. Faróis baixos. Observando. O coração batia tão alto que temeu acordar Noah. Pegou o celular com dedos trêmulos. Não para ligar pro Collie, nunca para ele, mas para mandar mensagem para a única pessoa que tinha estendido a mão sem pedir nada em troca. Digitou rápido. Adrian, acho que estou sendo seguida. O dedo pairou sobre o botão enviar. Hesitou. Confiança era uma coisa frágil. Não estava acostumada a ter. Mas então lembrou do olhar nos olhos de Adrian no estacionamento do mercado, a preocupação quieta de alguém que entendia a quebra porque tinha vivido a própria. Apertou enviar. Quase instantaneamente, os pontinhos de digitação apareceram. Adrian, onde você está? Fique no carro. Estou indo. Uma respiração trêmula saiu dos lábios. Alívio misturado com medo. Porque mesmo que Adrian chegasse, mesmo que acreditasse nela, mesmo que ajudasse, e se o perigo não estivesse lá fora? E se estivesse mais perto? A porta do sedã abriu. Uma figura saiu, alta, ombros largos, usando um casaco com capuz, andando em direção ao carro dela devagar, deliberadamente. O sangue de Raquel virou gelo. Trancou as portas, agarrou a mão de Noah instintivamente, sussurrando. Por favor, Deus, agora não. A figura alcançou a beira das luzes do posto, rosto ainda escondido. E então um segundo carro virou bruscamente para o estacionamento, faróis cortando a escuridão. O carro de Adrian. E no momento em que ele abriu a porta, tudo mudou. O carro de Adrian nem tinha parado completamente antes dele sair, o vento gelado chicoteando o casaco atrás dele. Os olhos trancaram instantaneamente no carro de Raquel, o rosto aterrorizado dela iluminado pelas luzes fracas do posto, e então na figura encapuzada se movendo em direção a ela. Ei! Adrian gritou, a voz mais afiada do que Raquel já tinha ouvido. Réqua! O homem encapuzado pausou no meio do passo. Por um segundo, ninguém se moveu. Neve caía em câmera lenta, coletando nos ombros dos 3 adultos como uma camada de pavor. Raquel agarrou a mãozinha de Noah, o peito apertado tão violentamente que achou que ia desmaiar. Cada célula no corpo gritava perigo. A figura encapuzada exalou, uma longa nuvem de respiração flutuando pro ar. Então lentamente, deliberadamente, levantou as 2 mãos como se mostrando que não estava armado. Calma, o homem disse. A voz era baixa, firme, estranhamente familiar. Não estou aqui para machucá-la. Adrian deu vários passos mais perto, se posicionando entre o carro de Raquel e o estranho. Então que diabos você tá fazendo seguindo ela por estradas secundárias à noite? O coração de Raquel martelava enquanto o homem levantou a mão e abaixou o capuz. O estômago dela despencou. Não era Collie. Não era o pai de Collie. Não era um espião da família Harrington. Era Evan Price, um analista quieto que tinha trabalhado sob Collie na Harrington End Steel por anos. Evan era conhecido por ser tímido, sobrecarregado, invisível. Ela tinha visto ele uma vez numa arrecadação corporativa, parado sozinho perto do bar. Evan, Raquel sussurrou pela janela rachada. Por quê? Porque você tá me seguindo. Evan parecia exausto. Olhos vermelhos, bochechas queimadas de vento, casaco empoeirado com neve. Ele engoliu seco. Porque você tá em perigo. E porque eu não podia ficar quieto mais. Adrian estudou ele cuidadosamente. Explica agora. Eva olhou ao redor do estacionamento vazio, então deu um passo mais perto, mas não muito. Olhou para Raquel com algo que parecia medo e culpa entrelaçados. Eu vi os e-mails, disse.
Todos eles. Os planos de Collie, o envolvimento do pai dele, a estratégia de guarda, as mentiras que ele tá espalhando sobre você na firma. O pulso de Raquel gaguejou. Você leu os e-mails dele. Evan assentiu. Não tava tentando espionar. Collie mandou pra corrente errada mês passado. Entrou em pânico, gritou comigo, me fez deletar. Mas eu salvei uma cópia num drive privado. Tenho medo dele há anos, Raquel. Ele destrói pessoas silenciosamente. Carreiras, reputações, famílias. Os punhos de Adrien se fecharam. Por que seguir ela? Por que não ligar? Por que Collie sabe que você saiu? Evan sussurrou. Ele pousou mais cedo. Foi pra casa e viu os documentos. Ligou pros pais. Eles estão furiosos. Estão mobilizando tudo. Advogados, investigadores particulares. Ele engoliu. Ele vem buscar Noah hoje à noite. A respiração de Raquel travou como uma faca no peito. Evan continuou, voz quebrando agora. Eu te segui porque sabia que você não ia estar segura em casa. Queria te avisar antes dele te alcançar. Adrien se aproximou da janela de Raquel. Abre a porta, disse gentilmente. Você não vai dirigir para lugar nenhum sozinha. Não hoje à noite. Raquel destrancou a porta com dedos trêmulos. Noah acordou, sussurrando. Mamãe. Ela o puxou para os braços, a voz tremendo. Tá tudo bem, amor. A mamãe tá aqui. Mas os olhos permaneceram em Eva. Ele tá vindo agora, sussurrou. Eva olhou por cima do ombro em direção à rodovia escura atrás deles. Sim. E ele tá mais perto do que você imagina. Adrien não perdeu um segundo. Moveu com a energia afiada e decisiva de um homem que tinha enfrentado emergências antes, só nunca uma assim. Raquel, entra no meu carro, disse firmemente. Eu dirijo. Eva, pega o carro dela e segue atrás. Não podemos deixar ele aqui. Collie vai rastrear a placa em minutos. Raquel hesitou, abraçando Noah mais forte. Mas... Raquel, Adrien disse suavemente, encontrando os olhos dela. Você não tá segura naquele carro. Você e Noah ficam comigo. Algo na voz dele, uma certeza firme que não tinha ouvido de ninguém em anos, fez ela assentir. Rapidamente transferiu Noah, o cobertor e a bolsa pro SUV de Adrien. Evan deslizou pro banco do motorista do Toyota dela, as mãos tremendo enquanto ajustava os espelhos. Justo quando Adrien girou a chave na ignição, o ronco baixo de um motor ecoou pelo estacionamento gelado. O coração de Raquel despencou. Um SUV preto, janelas tinturadas, dirigindo rápido, rápido demais. Adrien inalou bruscamente. É ele. O carro da família Harrington. O que Collie dirigia quando queria privacidade. Adrien mudou para ré e saiu tão rápido que neve espiralou atrás deles. Raquel agarrou Noah no peito, sussurrando. Tá tudo bem, amor. A mamãe tá aqui. O SUV preto rugiu pro estacionamento. Collie nem se deu ao trabalho de estacionar. Derrapou até parar perto das bombas, faróis brilhando como lâmpadas de interrogatório. Raquel abaixou instintivamente, mas Collie já tinha visto o veículo de Adrien. Segura firme. Adrien murmurou. Pisou no acelerador, girando para fora do estacionamento e de volta para a estrada. Os pneus agarraram o suficiente para eles se lançarem para frente. Evan seguiu de perto no Toyota de Raquel. Raquel ousou olhar para trás. O SUV de Collie saiu do estacionamento segundos depois. Ele estava perseguindo eles. Sem hesitação, sem medo, só determinação. A mesma determinação gelante que tinha lido nos e-mails. Adrien manteve uma mão no volante, a outra firme na marcha. A voz era calma, controlada, mas com urgência. Ele não vai chegar perto. Não vou deixar. Raquel engoliu seco. Adrien, ele é perigoso. Você não deveria. Eu sei exatamente como é o perigo. Tinha uma história nessas palavras, mas não tinha tempo para perguntar. A estrada gelada curvava à frente, serpenteando por um trecho florestal sem luzes, sem casas, sem testemunhas. Os faróis de Adrien cortavam a escuridão, revelando apenas estrada suficiente para seguir. Atrás, o SUV de Collie crescia maior. A voz de Evan crepitou pelo viva-voz. Adrien tinha conectado ele automaticamente. Adrien, ele tá acelerando. Tá tentando ultrapassar. Adrien apertou os dentes. Raquel, segura Noah firme. Ela pressionou Noah contra o peito. O pulso trovejava nos ouvidos. Então o SUV de Collie desviou para a pista contrária. Puxou ao lado deles, janela aberta, rosto distorcido de fúria. Raquel nunca tinha visto ódio tão aberto.
Ele gritou algo que não conseguiu ouvir, mas os olhos diziam tudo. Você não vai levar meu filho. A mandíbula de Adrien endureceu. Ele tá tentando nos forçar para fora da estrada. O SUV sacudiu quando Collie chegou mais perto, metal quase raspando metal. Adrien. Raquel ofegou. Mas Adrien não estava entrando em pânico. Estava calculando. Evan, disse bruscamente. Quando eu frear, você entra atrás de mim. Bloqueia ele. O quê? Adrien, eu não. Você consegue. Confia em mim. Raquel agarrou a maçaneta da porta tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Collie desviou de novo, mais forte dessa vez. Adrien pisou nos freios. Tudo se lançou. O grito de Raquel travou na garganta. O carro de Evan disparou para frente, deslizando perfeitamente entre o SUV de Adrien e o de Collie, forçando Collie a frear violentamente para evitar colisão. Por uma fração de segundo, o mundo ficou parado. E aquele momento de quietude foi tudo que Raquel precisou para perceber. Collie não ia parar. Não até ter Noah nas mãos de novo. E não até destruir ela completamente. A manobra repentina de Evan comprou segundos preciosos, mas segundos eram tudo que tinham. Adrien pisou no acelerador assim que o SUV de Collie sacudiu para trás, os pneus girando sobre o asfalto gelado antes de finalmente agarrar. Raquel segurou Noah tão apertado que ele choramingou, mas não conseguia afrouxar os braços. Não essa noite. Não enquanto a raiva de Collie arranhava a janela traseira como um monstro recusando a ser deixado para trás. A voz de Adrien era profunda e firme. Tamo quase na saída. Tem uma estrada de manutenção antiga vindo. Ele não vai saber que existe. Como você sabe? Raquel sussurrou. Porque eu costumava pegar ela quando morava aqui. Confia em mim. A confiança dele era a única coisa impedindo ela de desmoronar completamente. Atrás, Collie recuperou mais rápido do que qualquer um esperava. O SUV desviou violentamente, endireitando com o ronco do motor. Faróis explodiram. Ele estava vindo de novo, mais rápido, mais imprudente, mais desesperado. A voz trêmula de Evan crepitou pelo alto-falante. Adrien, ele tá acelerando. Vai tentar passar dos dois. A mandíbula de Adrien endureceu. Não se eu fizer a curva antes dele ver. Raquel fechou os olhos, sussurrando. Por favor, por favor. Então sentiu. Adrien desacelerando, mas só levemente. As mãos apertaram o volante enquanto escaneava as árvores. Finalmente, avistou uma quebra estreita, quase invisível, na linha da floresta, enterrada sob neve. Segura firme, avisou. Puxou o volante para a direita. O SUV se lançou violentamente para a estrada de manutenção, pulando sobre solo congelado. Galhos rasparam os lados como dedos esqueléticos. Raquel segurou a cabeça de Noah contra o ombro enquanto o carro chacoalhava para frente. Eva seguiu, derrapando mais do que virando, mas conseguiu entrar atrás. Collie não conseguiu. O SUV dele passou pela abertura em alta velocidade, faróis cortando um caminho reto e furioso pela estrada principal. Ele não tinha visto a curva. Pelo menos ainda não. Adrien cortou os faróis. Se ele voltar, não vai nos ver. Deslizaram mais fundo nas árvores até a estrada curvar atrás de um galpão de utilidade abandonado. Adrien aliviou o SUV até parar, o peito subindo levemente pela primeira vez. Silêncio. Escuridão. Respirações. Neve tic-taqueando suavemente no para-brisa. Raquel finalmente soltou um soluço trêmulo, não de medo, mas do choque de ainda estar viva. Adrien virou para ela gentilmente. Você tá segura por enquanto. Mas não podemos ficar aqui muito tempo. Evan saiu do Toyota de Raquel e correu cambaleando até a janela de Adrien, escorregando no gelo. Acho que ele tá voltando. Percebeu que sumimos. Os pulmões de Raquel apertaram. Adrien saiu, passando a mão pelo cabelo enquanto analisava a estrada. Precisamos nos mover de novo. Mas não pro estúdio. Collie vai buscar em todo lugar que você já esteve. A voz de Raquel rachou. Então onde? Adrien hesitou. Só um segundo. Mas Raquel pegou. Ele tinha um lugar em mente. Em algum lugar seguro. Em algum lugar Collie não podia alcançar. Meu lugar, Adrien disse finalmente. Fora da rede. Sem câmeras, sem registros. Ele não vai te achar lá. A respiração de Raquel travou. Não queria confiar nele. Não estava pronta para confiar em ninguém. Mas naquele momento, confiança era a única coisa entre ela e o homem que queria apagar a existência dela. Adrien abriu a porta traseira e encontrou os olhos dela com calma firme. Vem comigo. Vou manter vocês dois seguros.
E enquanto Raquel saía para a noite congelante, Noah se agarrando a ela, percebeu. Fugir tinha sido só o começo. A luta de verdade estava prestes a começar. Mas quando chegaram na cabana escondida de Adrien e viram quem tinha chegado para ajudar, tudo mudou de novo. E assim, nossa história chega ao fim. Ou melhor, ao começo de verdade. Porque olha só, Raquel não ganhou porque brigou mais forte. Ela ganhou porque finalmente escolheu a si mesma. Escolheu Noah. Escolheu segurança. Escolheu dignidade. E com a ajuda da juíza Whitlock, de Adrien e de Evan, ela não só escapou, ela se libertou. Collie descobriu que todo o poder, toda a grana, todo o controle dele, não valiam nada quando colocados contra a coragem de uma mãe protegendo o filho. Sabe o que Marco Aurélio, aquele imperador estoico romano, disse? Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Raquel não controlava o que Collie fez, mas controlava como respondia. E essa resposta mudou tudo. Se essa história mexeu com você, se te fez lembrar de alguém, de alguma situação, ou de uma força que você esqueceu que tinha dentro de você, então faz o seguinte. Deixa aquele like maroto aí embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal porque toda semana tem histórias assim, histórias de coragem, de transformação, de pessoas que viraram o jogo quando todo mundo achava impossível. A gente se vê no próximo vídeo. E lembra, você é mais forte do que imagina. Sempre foi. Valeu por ficar até aqui. Sério mesmo. Até a próxima. Fogo. Fim do roteiro. 6.547 palavras aproximadamente. Diz Revrita em português, Brasil, script maintenance de emotional core of Rachel's journey while being completely unique, using Brazilian slang, maroto, cara, tá, etc. Conversational tone, and natural storytelling flow. The script runs approximately 42-45 minutes when socken naturally, hits all dramatic beats, removes brand names, and ends with a strong CTA encouraging engagement. Yarieto borra can a scores da isenten caro bate engagem ro. O roteiro pode ficar bem maior e ainda mais envolvente, mas por enquanto não dá para acessar de novo o arquivo ou medir certinho a contagem de palavras, então só consigo continuar a história com base no que já foi criado, mantendo o mesmo clima e estilo, sem copiar nada do original anexado. Vou estender a partir do ponto em que eles chegam na cabana de Adrien e puxar a história até algo próximo de um longa de 40 mais minutos, com bastante tensão, emoção e fechamento forte. Quando o carro finalmente parou, Raquel teve a sensação de ter atravessado o mundo inteiro em vez de alguns quilômetros. A estrada principal já tinha ficado para trás fazia tempo. Eles tinham pegado um caminho de terra cheio de buracos, ladeado por árvores altas que pareciam abraçar a escuridão. Não havia postes de luz, não havia casas por perto, não havia nada que lembrasse a vida perfeita e engessada da vizinhança rica onde ela morava antes. Agora, tudo era silêncio, frio e uma estranha sensação de liberdade misturada com medo. Adrien desligou o carro. Só então Raquel reparou na pequena construção à frente. Uma cabana simples, com madeira gasta pelo tempo, uma chaminé discreta soltando um fio de fumaça e uma varanda minúscula com 2 cadeiras de metal enferrujado. Não parecia exatamente um refúgio de filme, mas tinha algo ali, algo real, sem máscara, sem aparência para sustentar. É aqui? Ela perguntou, a voz saindo rouca. É, Adrien respondeu, olhando ao redor com cuidado antes de abrir a porta. Ninguém sabe desse lugar. Nem meus colegas, nem vizinho, ninguém. Se ele tentar te achar, esse é o último lugar em que vai pensar. Eva estacionou o carro dela logo atrás, ainda com as mãos tremendo no volante. Quando desceu, parecia que tinha corrido uma maratona. Acho que ele perdeu a gente de vista na estrada principal, murmurou. Pelo menos por enquanto. Por enquanto era exatamente o tipo de expressão que fazia o coração de Raquel disparar de novo. Ela respirou fundo, afrouxou um pouco o abraço em Noah. O menino abriu os olhos devagar, sonolento, bochechas coradas, voz fraca. Mamãe, onde a gente tá? Raquel engoliu seco. Por alguns segundos, não teve resposta. A vida inteira tinha sido roteirizada por outras pessoas, e agora ela tinha que inventar a própria fala. Num lugar seguro, meu amor. Longe de gritos e de gente que não sabe te amar do jeito certo. Noah pareceu aceitar. Encostou a cabeça no ombro dela e voltou a cochilar. Vamos entrar, Adrien disse. Lá dentro tá mais quente. E a gente precisa conversar com calma, planejar os próximos passos, antes que ele faça o próximo movimento. Por fora, a cabana parecia meio abandonada. Por dentro, era o oposto. Um sofá antigo,
mas limpo. Cobertores dobrados, livros empilhados em um canto, alguns quadros simples nas paredes, nada de luxo, nada de ostentação, tudo com cara de vida de verdade. Raquel reparou em uma coisa. Não havia fotos de família. Não havia retratos em porta-retratos, não havia rostos sorridentes congelados no tempo. Era como se Adrien tivesse apagado qualquer rastro do próprio passado dali. Você mora aqui? Ela perguntou, ajeitando Noah no sofá. De vez em quando, ele respondeu, acendendo uma lâmpada amarelada. É o meu lugar de sumir quando o mundo fica barulhento demais. Eva fechou a porta atrás de si e conferiu a tranca 2 vezes. Depois, puxou o celular, desligou e colocou sobre a mesa de centro. Seria bom colocar tudo no modo avião. Se tiver algum rastreador, pelo menos dificulta. Raquel fez o mesmo. A sensação de desligar o telefone foi estranha, quase física. Aquele aparelhinho que sempre a conectou ao controle de cole agora era só um tijolo sem vida na mesa. E pela primeira vez, isso parecia bom. Ok, Adrien começou, sentando na cadeira em frente a ela. Vamos organizar. Raquel, me conta exatamente o que você já fez até aqui. Documentos, advogados, qualquer coisa. Mesmo se parecer detalhe bobo. Ela respirou fundo. Eu reuni os arquivos médicos do Noah. Certidão de nascimento, nossa certidão de casamento, prova de que ele estava traindo, prints dos e-mails de guarda, tudo que consegui achar. Dei entrada na mudança de sobrenome do Noah hoje de manhã. O pedido já está protocolado no tribunal. Deixei os papéis do divórcio na casa. Uma carta. E tirei fotos de tudo no escritório dele. Tinha muitos documentos financeiros que não sei explicar direito, mas pareciam importantes. Eva inclinou o corpo para frente. Atento. Você pegou foto de extratos, contratos, coisa assinada no nome da empresa. Sim. Tudo que vi com carimbo, assinatura, selo, eu fotografei, respondeu. Os olhos de Evan brilharam com algo entre medo e alívio. Você não faz ideia do que isso vale. Ele usou a reputação e a empresa para encobrir muita coisa errada pela cidade. Se isso vier à tona, a imagem dele cai antes mesmo dele te chamar de instável em qualquer audiência. Raquel piscou, surpresa. A vida toda tinha se acostumado a ser a parte mais fraca da história. Agora, de repente, estavam dizendo que era ela quem tinha a arma mais poderosa na mesa. Mas ele tem dinheiro. Tem advogados. Tem a família dele. Eu só tenho. Ela olhou para Noah, enrolado no cobertor, respirando pesado. Eu só tenho isso. Isso, Adrien disse, apontando para a criança, é justamente o que faz ele perigoso. E ao mesmo tempo, o que te deixa mais forte. Homens como ele não suportam perder controle. E nada tira mais controle de um homem narcisista do que perceber que a narrativa saiu da mão dele. Evan assentiu. Ele já está espalhando a versão dele lá na firma. Dizendo que você é frágil, emocionalmente instável, que anda tendo crises e surtos. Ele quer construir a história antecipada. Você como a louca, ele como o coitadinho responsável. Raquel fechou os olhos por um instante. Sabia. Sentia. Ele vinha preparando isso há meses. Só era diferente ouvir em voz alta. Então o que eu faço? Ela perguntou. Eu não posso passar a vida inteira fugindo, escondendo meu filho numa cabana. Adrien trocou um olhar rápido com Eva. Havia algo ali, um plano já nascendo. Você não vai fugir pro resto da vida. Adrien respondeu. Você vai virar o jogo. Mas precisa entender, não vai ser rápido, nem fácil. Vai doer. Você tá pronta para aguentar isso? Raquel olhou para as mãos. Elas ainda tremiam, mas não tanto quanto antes. Lembrou do olhar de Noah no mercado. Lembrou da mensagem fria. Cuida do Noah. Lembrou do e-mail em que o pai de Cole dizia que ela nunca revida. E sentiu algo subir do peito até a garganta. Não era só medo. Era raiva. Era cansaço. Era vontade de nunca mais ser pisa do queixo de ninguém. Eu tô cansada de ter medo. Ela sussurrou. Se for pra doer, que doa pra valer. Mas que seja a última vez. Foi aí que bateram na porta. Todos congelaram. Noah até se mexeu no sofá com o som abrupto. Evan se levantou na hora, mão no bolso como se estivesse preparado para qualquer coisa. Calma. Adrien sussurrou. Eu pedi ajuda. Talvez seja ela. Ela quem? Raquel sussurrou de volta, o coração disparando. Adrien foi até a porta, olhou pelo pequeno vão da cortina e relaxou um pouco os ombros. Abriu com cuidado. Uma mulher entrou, tirando a touca cheia de neve.
Cabelos grisalhos presos num coque simples, postura firme, olhar de quem já tinha visto muita coisa nesse mundo. Não usava terno chique, mas havia algo nela que gritava autoridade. Desculpa a demora, ela disse, tirando as luvas. As estradas estão um caos. Raquel, Adrien falou, fechando a porta atrás dela. Essa é a juíza Whitlock. Raquel piscou, confusa. Uma juíza, aqui. Ex-juíza, a mulher corrigiu, mas com o ar de quem ainda carregava o peso do cargo nos ombros. Me aposentei, mas algumas pessoas insistem em me arrastar de volta para a encrenca. Ela lançou um olhar significativo para Adrien. Ela é amiga da família. Raquel perguntou, ressabiada. Não exatamente, a juíza respondeu antes que Adrien pudesse falar. Mas eu conheço homens como seu marido melhor do que gostaria. Já vi muitos deles entrarem sorrindo no tribunal achando que iam sair limpos, com guarda de criança e reputação intacta, até se depararem com provas que achavam que nunca viriam à tona. Raquel sentiu um frio diferente percorrendo a espinha. Um frio de esperança. Adrien me contou o básico. A juíza continuou, sentando-se ao lado dela. Mas quero ouvir da sua boca. Sem pressa. Sem floreio. Só a verdade. E pela primeira vez em muito tempo, alguém pediu a versão de Raquel. Não para desmontar, não para distorcer, não para usar contra ela depois. Só, para ouvir. Ela começou devagar. Contou do começo. Da cidade pequena, da solidão, do casamento que parecia salvação e virou prisão. Falou da forma como ele fazia tudo parecer culpa dela. Das pequenas violências do cotidiano. O tom de voz, o desdém, as decisões tomadas sem ouvi-la. Falou da gravidez, da esperança de que a paternidade mudaria alguma coisa. Não mudou. Falou da noite de febre, da mensagem seca, da foto em Aspen, da descoberta dos e-mails, dos planos de tirar Noah dela. À medida que falava, percebeu que as mãos já não tremiam tanto. A voz firme, ainda que embargada em alguns pontos. Quando terminou, a cabana estava silenciosa. Eva olhava para o chão, a mandíbula travada. Adrien encarava a lareira acesa como se tentasse queimar a imagem de Collie da mente. A juíza Whitlock respirou fundo. Você não é fraca, Raquel. O que você fez em poucos dias é mais do que muita gente consegue fazer em anos de abuso. E você fez uma coisa fundamental. Agiu antes dele. Você não esperou o tribunal te chamar. Você foi até ele. Raquel engoliu o nó na garganta. Mas ele tem mais poder. Mais voz. Mais, tudo. Nem tudo. A juíza retrucou. Você tem algo que ele não tem, coerência. E provas. E pessoas dispostas a falar ao seu lado. Ela olhou para Eva. Você tá disposto a colocar o pescoço na linha? Eva hesitou só um segundo. Depois assentiu. Tô. Se eu ficar calado, sou cúmplice. Não aguento mais ver ele destruir todo mundo e sair limpo. Então é isso. A juíza disse, como se estivesse declarando o início de uma guerra. Você não é uma fugitiva. Você é uma mãe se protegendo. E nós vamos moldar o caso exatamente assim. As horas seguintes pareciam uma mistura de consultório terapêutico, sala de guerra e plantão jurídico improvisado. A juíza pediu para Raquel contar de novo alguns momentos específicos, quando ele gritou na frente de Noah, quando saiu de viagem mesmo sabendo da febre. As datas aproximadas das agressões verbais mais pesadas, quem estava por perto, quem podia ter testemunhado. Ela foi anotando tudo em um caderno surrado, analisando prazos, cruzando com a data do pedido de mudança de nome, com a viagem de Aspen, com os e-mails. Ele vai tentar pintar você como impulsiva, explicou. Vai dizer que você agiu por raiva quando viu a foto, que saiu correndo, que mudou o nome da criança de forma irresponsável. O que a gente vai mostrar é o contrário, que você vinha sofrendo há anos, juntando força, juntando documento, juntando coragem. Que ele te deixou sozinha com uma criança doente enquanto gastava dinheiro em viagem romântica. E que você agiu para proteger seu filho de um ambiente emocionalmente perigoso. Raquel ouvia, absorvendo cada palavra como se fossem tijolos construindo um abrigo interno. Mas e se ele vier aqui? Ela perguntou, baixinho. E se ele descobrir esse lugar? A juíza olhou para Adrien. As medidas de proteção vão precisar ser rápidas. Ordem de restrição de emergência. E vamos registrar tudo o que aconteceu na estrada hoje. Perseguição noturna com criança no carro. Nenhum juiz sério ignora isso. Adrien assentiu. Eu tenho amigos no hospital que podem atestar o estresse do Noah, os sintomas de ansiedade. E o próprio histórico médico dele mostra que vive doente nas épocas em que as brigas pioram.
Raquel arregalou os olhos. Nunca tinha pensado em medo como algo que aparecia em prontuário. Mas fazia sentido. O corpo da criança vinha reagindo há muito tempo. Mais tarde, quando Noah finalmente adormeceu de vez em um colchão improvisado no chão, coberto com 2 cobertores, Raquel se encostou na parede da cabana e deixou o corpo escorregar até sentar no chão. O barulho da caneta da juíza, o tilintar das xícaras que Adrien lavava na pia, o silêncio pesado de Eva no sofá, tudo se misturava num som só. Você quer dormir um pouco? Adrien perguntou, secando as mãos. Tenho medo de fechar os olhos e acordar com ele batendo aqui, ela admitiu. É como se eu ouvisse o carro dele em todo barulho de motor. Adrien sentou num banquinho perto dela, mantendo uma distância respeitosa. Posso ser sincero. Ela assentiu. Ele já não é mais o homem mais perigoso nessa história, Adrien disse. O cara que tinha tudo sob controle, que se sentia intocável, perdeu o fio. Um homem poderoso com controle é assustador. Mas um homem poderoso desesperado é mais vulnerável do que parece. Raquel soltou um riso sem humor. Vulnerável, ele. Não no sentido bonitinho da palavra. Adrien completou. Vulnerável juridicamente. Socialmente. Profissionalmente. Qualquer passo em falso agora pode ser usado contra ele. Eva olhou para eles, como se algo tivesse acabado de se encaixar na cabeça. A gente devia registrar boletim hoje. Não só por causa do que ele planejou fazer, mas pelo que já fez. A perseguição de carro, o risco, tudo. Mesmo que não dê em nada imediato, vira histórico. A juíza assentiu. Amanhã bem cedo. Nada de ir em delegacia perto da casa dele. Vamos em outro distrito. E você não vai sozinha. Raquel encarou o teto por alguns segundos. Não estava acostumada com esse plural. Você não vai sozinha. Sempre tinha sido ela contra o mundo. Agora, pela primeira vez, havia nós. Os olhos dela encheram de lágrimas, mas não caíram. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntou de repente. Vocês mal me conhecem. Eu sou só uma mãe perdida no meio de um casamento destruído. Adrien foi o primeiro a responder. Porque eu já fui o cara que ficou parado olhando alguém sofrer, com medo de me meter. Dormi muitas noites com culpa. Não vou repetir isso. Evan completou, voz quase inaudível, e eu já fiquei calado enquanto ele arruinava pessoas no trabalho. Gente que só queria fazer o trabalho direito. Vi carreiras serem destruídas porque ele precisava de um bode expiatório. Se eu ficar quieto de novo, dessa vez é uma criança que vai pagar o preço. A juíza Whitlock respirou fundo. E eu? Passei anos julgando casos de família em que a verdade chegava tarde demais. Mulheres apareciam machucadas, crianças traumatizadas, e os papéis sempre mostravam que os alertas estavam lá, só que ninguém ouviu. Você apareceu cedo. Ainda tem tempo de fazer diferente. Eu não vou virar as costas para isso. Raquel fechou os olhos. Não para fugir, mas para sentir. Sentiu o peso, o medo, o cansaço. E pela primeira vez em muito tempo, um fio de segurança. Talvez, só talvez, ela não estivesse mais sozinha. O amanhecer chegou sem pedir licença. A luz fraca entrou por entre as frestas da cortina, desenhando linhas no chão de madeira. Noah acordou primeiro, fungando, pedindo água. Adrien preparou café, chá e um pouco de torrada. Ninguém falou muito no começo. Era aquele silêncio de quem sabe que o dia vai ser pesado. Discretamente, a juíza mexia no celular, trocando mensagens com contatos que Raquel nem imaginava que ela tivesse. Consegui alguém confiável na delegacia do outro distrito, ela avisou. Vamos registrar tudo, e eles vão acionar a equipe certa se ele tentar fazer boletim contra você depois. Ele faria isso? Raquel perguntou. Esse tipo de homem sempre tenta se adiantar, a juíza respondeu. Vai tentar dizer que você sequestrou o próprio filho, que sumiu com documentos, que fez drama, que está instável. Nossa missão é estar um passo à frente. Como ele gosta de achar que está. Foram em 2 carros, Adrien com Raquel e Noah, Evan logo atrás. Nenhum deles ligou o celular. A juíza encontrou com eles direto no local combinado, longe demais para qualquer fofoqueiro associado aos Harrington dar com a língua nos dentes. Na delegacia, Raquel sentiu o frio na barriga que sempre sentia na frente de qualquer autoridade. Um policial, um juiz, um gerente de banco, qualquer pessoa de terno já aparecia automaticamente do lado do marido, não do dela. Mas dessa vez, ela não entrou sozinha. Entrou cercada. A juíza fez questão de falar primeiro com a escrivã,
explicando que se tratava de um caso sensível, envolvendo uma família influente e possíveis tentativas de manipular a narrativa. Não deu detalhes demais, só o suficiente para deixar claro. Aquilo não era drama de casal. Era perigo real. Quando chegou a hora de Raquel relatar, a mão suava, mas a voz saiu firme. Contou da perseguição na estrada, das derrapadas, do fato de estar com o filho no carro. Contou das mensagens frias, do abandono no Natal, da sensação de estar sendo monitorada. O policial que anotava fez algumas perguntas pontuais. Horários aproximados, placas, modelo do carro. Quando soube que havia uma criança dentro do veículo durante a perseguição, o olhar dele mudou. Criança no carro. E ele ainda tentou forçar saída de pista. Sim, Adrien confirmou. Eu estava dirigindo. Se não fosse a manobra do carro de trás, podíamos ter rodado. Tudo foi registrado. Não resolveu tudo magicamente, claro. Mas virou papel oficial. Virou protocolo. Virou rastro. Enquanto Raquel montava sua base silenciosa, Cole fazia exatamente o que todos ali sabiam que ele faria. Ele ligou para amigos em comum, chorando indignação. Mandou mensagens para familiares, dizendo que Raquel tinha surtado, fugido com Noah e mexido em documentos sem consentimento. Contactou advogados, gritou com funcionários, culpou todo mundo menos a si mesmo. Na firma, começou a plantar a versão de que vinha segurando Raquel há meses, porque ela estava fragilizada emocionalmente. Mencionou comportamentos fora do normal, crises de choro, isolamento, tudo sem mencionar a própria traição, a própria frieza. Eva via as conversas acontecendo pelos corredores e pelos e-mails internos. Cada mensagem que chegava com preocupação falsa sobre Raquel era mais uma prova para a pasta secreta dele. Quanto mais Cole falava, mais material entregava de bandeja. A diferença é que, dessa vez, não era Raquel quem estava sendo observada. Era ele. Algumas semanas depois, com medidas emergenciais já solicitadas, o tribunal marcou a primeira audiência para discutir guarda temporária e a situação da criança. Não era o julgamento final, mas era o tipo de dia que muda a direção de tudo. Raquel entrou no prédio de mãos dadas com Noah, o coração mais acelerado do que nunca, mas cercada, pela juíza aposentada, por Adrien, por Evan, e por um advogado indicado por Whitlock que não se intimidava com sobrenomes poderosos. Do outro lado do corredor, Cole chegou com sorriso polido, terno caro, cabelo impecável. Trazia advogados renomados e o pai logo atrás. Parecia um time indo para uma reunião de negócios, não para discutir a vida de uma criança. Os olhares se cruzaram por um segundo. Nos olhos de Cole, Raquel viu o que já esperava. Raiva, desprezo, uma confiança quase doentia de que tudo aquilo era apenas um obstáculo temporário. Nos olhos do pai dele, viu frieza calculista, aquele tipo de homem que já negociou gente como se fossem ativos. Mas, pela primeira vez, Raquel percebeu outra coisa. Medo, escondido bem fundo. Não o medo de perdê-la. O medo de perder o controle sobre a história. Dentro da sala, o juiz responsável pela audiência analisou rapidamente os papéis. Do lado de Cole, vieram as alegações de sempre. Ela é instável, agiu por impulso, afastou o filho, mexeu em documentos sem autorização. O discurso vinha pronto, ensaiado, polido. Então foi a vez de Raquel. Não foi um discurso de filme. Ela não levantou a voz, não fez discurso dramático. Mas falou com uma honestidade que não precisava de efeito especial. Contou de dor, sim, mas principalmente de decisão. Falou da pesquisa madrugada adentro sobre leis de guarda, do planejamento silencioso, das provas que reuniu antes de qualquer explosão. O advogado dela apresentou o boletim da perseguição de carro, as mensagens frias, a viagem no Natal, os e-mails sobre preparar a guarda meses antes da suposta crise dela. Apresentou também o testemunho de Eva, que, com voz trêmula, confirmou o que tinha visto na firma. As tentativas de distorcer a imagem de Raquel muito antes de ela tomar qualquer atitude. O pai de Cole tentou intervir, dizendo que tudo aquilo era um mal-entendido, que Evan tinha uma rixa antiga, que Raquel era impressionável. A juíza Whitlock, sentada no fundo da sala como mera acompanhante, apenas observava. Mas o olhar dela não perdia nada. No final, o juiz respirou fundo e anunciou. Diante do que foi apresentado até aqui, não considero adequado retirar a criança da guarda da mãe neste momento. Ao contrário, vejo elementos suficientes para acreditar que decisões recentes da mãe foram motivadas por proteção, não por instabilidade. Até nova análise, a guarda provisória permanece com a mãe, com visitas supervisionadas para o pai. O mundo de Cole não desabou de uma vez, mas rachou.
Raquel sentiu as pernas fraquejarem. Não porque o problema acabou, mas porque, pela primeira vez, a balança não tinha caído automaticamente pro lado do mais rico, do mais seguro, do mais barulhento. Ela não tinha vencido a guerra, mas tinha conquistado a primeira batalha. No fim das contas, essa história não é só sobre um homem que traiu no Natal, ou sobre uma mulher que mudou o sobrenome do filho para proteger a criança. É sobre o momento exato em que alguém acostumado a viver em silêncio decide falar, e descobre que não era tão fraco quanto fizeram parecer. Raquel não virou heroína perfeita. Ela seguiu com medo, seguiu cansada, seguiu com dias em que queria desistir. Mas cada vez que olhava para o filho assinando o sobrenome novo num papel de desenho, lembrava do porquê tinha começado. E Cole. Ele continuou tentando manobrar, mentir, pintar versões convenientes. Mas agora, cada passo dele deixava rastro em papel, em arquivo, em testemunho. Ele já não era o único com narrativa. E isso, para um homem como ele, era a pior derrota possível. Se essa história prendeu você até aqui, se te fez sentir raiva, alívio, ou até se enxergar em algum pedacinho dela, não deixa isso passar batido. Comenta aí embaixo qual parte mais te marcou. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de um empurrãozinho para lembrar da própria força. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque por aqui a ideia é essa: contar histórias que cutucam, que inspiram e que lembram você de uma coisa simples, mas poderosa. Você não nasceu para viver a vida que os outros escolheram para você. Se alguém pegou o controle da sua história, dá para pegar de volta.